E aí, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar brevemente sobre alguns aspectos interessantes sobre a China. Esse país que a gente não pode deixar de conhecer minimamente bem. E quando eu digo minimamente bem, eu quero dizer que às vezes a gente é levado a criar estereótipos. E esses estereótipos eu diria para vocês que é o primeiro passo para o desconhecimento. Normalmente o estereótipo aparece justamente quando a gente imagina conhecer, mas conhece muito superficialmente. E a China é um daqueles temas que a profundidade é tão grande, a complexidade é tão grande, que não dá para a gente conhecer na sua totalidade, e eu diria até mesmo que é impossível conhecê-lo com profundidade adequada. Mas eu acho que um dos primeiros passos para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre essa complexidade chinesa é não perder de vista o fato de que ela tem uma história milenar, uma história antiga mesmo. E essa antiguidade, essa história milenar, ajuda a explicar um pouco uma característica da política externa chinesa, que é o planejamento de longo prazo. Algo que aqui no Ocidente parece algo estranho de compreender. Claro que, como é uma breve conversa, nós não vamos retroceder a milênios, nem a séculos. Eu poderia dizer que a história recente chinesa, a gente poderia até começar a pensar nas diferenças que acontecem a partir de 1949, com a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. Ali naquele momento nós temos uma China mais combativa, mas a partir da década de 70 começam a acontecer reformas que já têm uma lógica mais condizente com essa cultura chinesa de longo prazo. E eu digo isso porque existem alguns pontos centrais na posição chinesa. Então, boa parte da explicação para a política externa chinesa está nos interesses chineses domésticos. E para esse desenvolvimento doméstico é necessário estabilidade. Logo, essa estabilidade ela tem que ser exportada para o mundo. Mas não é de uma forma automática e direta. Eu diria que a gente pode pensar na imagem dos círculos concêntricos. Então, você começa no entorno e vai ampliando essa relação de estabilidade e a importância dessa relação de estabilidade para garantir o desenvolvimento doméstico chinês. Esse período mais recente, mais contemporâneo da história chinesa, a gente pode chamar de Era da Paz e do Desenvolvimento. Nesse contexto, nós podemos citar, por exemplo, a participação da China no mundo multilateral. Por exemplo, em 2001, com a entrada da China para a OMC e com a maior participação chinesa, inclusive em missões de paz das Nações Unidas. Mas, é claro, tem alguns pontos que são inegociáveis. Nessa busca por estabilidade, alguns pontos a China não abre mão, que seria exatamente para não retornar ao que eles chamam de século das humilhações. Então, quando a gente percebe a preocupação chinesa com questões territoriais, isso está bem claro nessa posição política onde as negociações não são muito bem aceitas. Na relação com outros países, e seguindo essa lógica dos círculos concêntricos, a China tem dado prioridade a relações bilaterais, a negociações bilaterais. Não que ela não aceite a questão multilateral, já vimos que sim. Inclusive, a China tem participado de uma forma bem intensa de um fortalecimento daquilo que a gente pode chamar de globalização. Resumindo e finalizando, para não ser muito cansativo, eu gostaria de dizer que um dos aspectos que eu acho que dificulta um pouco a compreensão da cultura e da política externa chinesa é nós tentarmos transportar conceitos ocidentais de forma direta para a política externa chinesa. Conceitos como de desenvolvimento, de esfera internacional, conceito de hegemonia e até mesmo, como eu comentei lá atrás, o conceito de longo prazo e como isso pode fazer parte do planejamento estratégico. Por falar em planejamento estratégico, a China tem assinado importantes tratados dentro dessa lógica de aliança estratégica com alguns países. Ficamos por aqui. Eu espero que essa pequena conversa tenha tido alguma importância para o seu conhecimento ou o seu interesse pelo estudo da China. Ok, gente? Um grande abraço. Se você quiser conhecer meus cursos, eu deixei os links aqui na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço.